Meus irmãos, Paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, estamos de volta, estudando a nossa lição de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que estamos estudando a segunda epístola, escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, estamos estudando sobre os vários problemas que o apóstolo enfrentou ali com aquela igreja de Corinto. E hoje, nesta oportunidade, nós vamos estudar a nossa 10ª lição, que é o 10º capítulo dessa segunda epístola escrita por Paulo aos Coríntios. No apóstolo Paulo, aqui no capítulo 10, há uma atmosfera totalmente diferente da que nós estudamos na nossa lição passada, do capítulo 9. Capítulo 9, Paulo estava tratando a respeito ali das ofertas, das contribuições que as igrejas da Macedônia, também ali da Acaia, estavam se movimentando para assistir aos irmãos mais necessitados da Judéia, da igreja da Judéia, e Paulo envia Tito e mais alguns irmãos para adiantar a coleta dos irmãos ali de Corinto. Só que aqui no capítulo 10 há uma atmosfera totalmente diferente daquela que nós vimos lá no capítulo 9, na nossa lição anterior, né? Alguns estudiosos acreditam que esta seção aqui do capítulo 10 ao capítulo 13 seja parte da carta que Paulo tem escrevido aos Coríntios, que foi perdida, na qual o apóstolo falou com um pouco mais enérgico ali aos Coríntios, novamente por causa daqueles que estavam negligenciando, né, desacreditando do apostolado do apóstolo Paulo. Então, Tito, a gente viu isso na nossa 8ª lição, Tito, companheiro de Paulo, ele tinha trazido boas novas a respeito dos problemas anteriores ali dos irmãos de Corinto, mas agora um novo problema requer a atenção, um cuidado mais especial de Paulo, né? A gente estudou na nossa primeira lição o problema que Paulo enfrentou ali na igreja de Éfeso, né, a ponto dele dizer que se desesperou da vida ou pensou que fosse até perder e fosse morrer, né? E no capítulo 2, nossa segunda lição, nós estudamos, você acompanha aqui no nosso canal, os problemas que Paulo enfrentou, né? Problemas emocionais, problemas espirituais, por saber que os irmãos de Corinto estavam sendo enganados por falsos mestres, por aqueles que estavam atraindo as pessoas aos seus ensinamentos distorcidos e negligenciando o evangelho genuíno que Paulo havia pregado, desacreditando o apostolado de Paulo. Agora, aqui no capítulo 10, enquanto prepara o caminho para a sua terceira viagem, para a sua terceira visita ali aos Coríntios, né, o caráter e o ministério verdadeiramente apostólico de Paulo é exposto novamente, mais uma vez, e ele precisa lidar com isso mais uma vez, tá? O título da nossa lição: Autoridade Apostólica e Disciplina. Os objetivos desta nossa 10ª lição: valorizar o empenho dos que servem à igreja, honrar os que se dedicam às missões na igreja, né? E suportar as tribulações por amor da igreja. Suportar as tribulações por amor da igreja. Então,
Nós vemos aqui Paulo novamente tendo que enfrentar esses problemas desses judaizantes que estavam minando mais uma vez a autoridade apostólica de Paulo junto aos irmãos ali de Corinto. Nosso texto áureo está no capítulo 10, versículo 17. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Nossa verdade prática, devemos ser humildes e conciliadores nas nossas atitudes, mas firmes e irredutíveis na defesa do Evangelho. O nosso texto bíblico é o capítulo 10. O capítulo 10 ele tem 18 versículos. Você lê o capítulo, né, inteiro para acompanhar a nossa lição, tá bom? Então, a gente vai ver Paulo propondo que os coríntios, os irmãos ali de Corinto, que eles examinem os fatos, né? Os frutos da sua pregação, é o crescimento da igreja e a sinceridade das suas ações. Então, Paulo faz clara distinção entre a sua autoridade apostólica, né, sua autoridade ministerial e os falsos atributos humanos daqueles que estavam acusando, né, Paulo de desqualificado. Então, novamente, Paulo tem que lidar com aqueles, assim é em todas as igrejas. Sempre vai haver aqueles que tentam tirar o povo de Deus, atraindo o povo de Deus aos seus ensinamentos humanistas, quando na verdade não precisa disso. Então Paulo ele precisava estar atento e Paulo estava observando cada detalhe que ocorria aqui nessa igreja de Corinto. Paulo passou 1 ano e meio na sua segunda viagem missionária, implantando esta igreja, passou 1 ano e meio nesta igreja, e uma igreja abundante dos dons espirituais, mas existia também esta questão que precisava ser resolvida ali na igreja de Corinto. O primeiro tópico da nossa lição, falando sobre autoridade, né? A autoridade com sabedoria, missão e firmeza, autoridade com sabedoria, missão e firmeza, e armas espirituais e legitimidade pela obediência da maioria. Neste capítulo 10, nós temos novamente, nesta mudança brusca do tom do texto paulino que nós vimos no capítulo 9. Então, Paulo assumindo uma postura mais combativa por causa deste problema novamente que estava se levantando novamente na igreja por parte de alguns judeus, né, alguns judaizantes que estavam desacreditando o ministério de Paulo e, de uma certa forma, querendo incutir na igreja ali de Corinto algumas práticas judaizantes, alguns discursos que não tinham nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. No capítulo, aqui no versículo 1 e 2, está assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Com esta mudança de tom que marcou a carta de Paulo, que marca a partir aqui deste 10º capítulo, 10º, 11º, 12º, 13º, fica evidente, né? Eles estavam acusando Paulo de fazer um ensino mais permissivo e de ser muito descuidado com relação ao cumprimento de preceitos, ou seja, a questão das leis judaicas, os preceitos dos ritos judaicos. Eles emendaram outras acusações dizendo que Paulo era negligente e humilde
pessoalmente, mas por carta pretendia ser duro e exigente. Esses judeus, esses judaizantes, que estavam se opondo contra Paulo, não entendia nem aceitava completamente a nova aliança, né, defendida, e defendia a permanência de preceitos alimentares e da circuncisão. A gente vê isso sendo discutido lá em Atos, capítulo 15, no concílio ali de Jerusalém, quando Paulo e Silas, depois de percorrerem, né, entre os gentios e judeus, os judeus estavam exigindo que os cristãos gentios viessem observar, viessem se circuncidar, né, seguir alguns ritos da lei. Então foi necessário que Paulo e Silas e os apóstolos se reunissem em Jerusalém para tratar deste assunto. Parece esse problema aqui continua ainda existindo, né? Então Paulo sobe o tom da repreensão, embora manso e conciliador, o apóstolo agora se mostra firme quando necessário, né? Para enfrentar aquele problema pontual ali na igreja. Os judaizantes exigiam mais retórica e erudição nas pregações e mais austeridade e postura quanto aos preceitos, ou seja, uma cultura de celebridade, como diz alguns autores, né? Eles levavam alguns a se considerarem mais capazes e mais qualificados do que Paulo, trazendo retórica, discursos filosóficos, discursos, teorias platônicas, e enquanto Paulo vinha com o evangelho simples, o evangelho direto, que é o evangelho transformador, né? Ele levava alguns a se considerarem mais capazes e mais qualificados do que Paulo. Por isso é que a gente vê Paulo rogando que não tenha de ser, ou que ele não tinha de ser usado com todos o quanto ele pretendia ser com aqueles que estavam difamando o apóstolo Paulo. Então Paulo é enérgico com estes que estavam distorcendo, maquiando o evangelho genuíno. No versículo 4, aqui do capítulo 10, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Então, Paulo vai falar aqui que as suas armas, as armas dos cristãos, do cristão, elas não são carnais. A gente estuda isso lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Então, aqui ele faz questão de dizer que ele e seus auxiliares não precisavam provar seu valor segundo critérios humanos, como a retórica, a boa aparência, e esses judaizantes estavam realizando ali na igreja de Corinto e desprezando, porque Paulo é um homem de dores, né? Paulo vinha na sua simplicidade, na simplicidade do evangelho. Paulo vai dizer em outra oportunidade que todo o conhecimento que ele tinha, ele reputava como nada, porque a sabedoria humana não salva ninguém. O que salva é o poder do evangelho transformador de Cristo, tá? Pois não andam em disposição de mundano proceder, nem militamos segundo a carne. Versículo 3. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Então, Paulo garante que suas armas espirituais entregues a ele por Jesus são capazes de destruir todos os sofismas, né? Todos os discursos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, na primeira carta, ele já havia declarado sua cautela quanto à retórica, quanto à sabedoria humana. Nós estudamos nas nossas lições anteriores que as ideias, o mundo das ideias platônicas estavam sendo ensinadas na igreja. Daí Paulo escreve, né, chamando os irmãos de Corinto a voltar ao verdadeiro evangelho.
Então, a tradição grega dos longos diálogos filosóficos e a vasta erudição rabínica não passavam de altivez intelectual empenhada em criar fortalezas contra a verdadeira mensagem. A mensagem que transforma não é o belo discurso, mas é o evangelho simples de Jesus. Nicodemos, o mestre da lei, está lá em João capítulo 3, ele vai ter com Jesus à noite e Jesus diz a ele que para nascer de novo, ele precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, não adianta nenhum conhecimento secular vai salvar o homem de uma condenação eterna. O que salva é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus, é Jesus Cristo. Entende? Então, não adianta, nada disso não vai salvar ninguém. O que salva é Jesus Cristo. E isso estava sendo ensinado ali nos irmãos de Corinto. Então, estão distorcendo, atraindo as pessoas com discursos filosóficos, com ideias que não acrescentavam nada à salvação. No versículo 6, Paulo diz: estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, a maioria dos irmãos ali de Corinto estava firme nos ensinamentos de Paulo. A gente viu isso na nossa lição, na nossa 8ª lição, quando Tito traz boas notícias em relação aos irmãos de Corinto que estavam voltando ao verdadeiro evangelho. Porém, os polemistas, esses que estavam criando problema, inspiravam cuidados. Então, Paulo estava atento a isso que estava ocorrendo. O apóstolo entendeu que nenhum saber humano, sabedoria humana, excederia ou vai exceder a revelação de que todo homem estava condenado à morte, antes do Filho de Deus se submeter à cruz. No livro de Provérbios, a gente vê o sábio, a sabedoria nos convidando a buscá-la, a nos inteirar dela. Não sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus. Então, nada resistiria à autoridade que foi dada por Deus a Paulo e à obediência da maioria da congregação ali de Corinto. Isso era uma prova evidente da autoridade apostólica legítima de Paulo e do direito de corrigir os desobedientes, caso ainda encontrasse ali em Corinto. Então, o apóstolo ele tinha esta autoridade apostólica, e esta autoridade não foi dada por homem, foi o próprio Cristo que o comissionou. A gente vê em Atos, capítulo 9, quando Jesus chega para Ananias, um discípulo de Jesus ali de Damasco, e diz: vai, ora por Saulo, quando o Saulo estava cego, ora por Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, Paulo foi escolhido pelo próprio Cristo. O segundo tópico da nossa lição, falando sobre autoridade e disciplina, a verdadeira autoridade, coerência entre o falar e o proceder, sem buscar glória pessoal. No versículo 8, aqui do capítulo 10, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então a gente vê aqui Paulo, mais uma vez, dando autoridade para proclamar. A Paulo foi dada autoridade para proclamar o Evangelho e, consequentemente, para destruir raciocínios falsos através da demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé se apoiasse, não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Paulo suportava tudo aquilo por quê? Porque ele queria? Não, porque ele tinha uma missão e esta missão estava acima da sua vontade. Paulo sofreu horrores. Ele vai descrever aqui nos capítulos seguintes, nós vamos estudar, o quanto ele sofreu por amor da igreja, por amor do evangelho, por amor das almas. Então, Paulo não desistiria da igreja de Corinto. Aqueles
falsos ensinadores, aqueles falsos mestres que estavam tentando, minando a autoridade apostólica. Chega um ponto de exigir de Paulo carta de recomendação, né? Nós estudamos nossas lições anteriores. Paulo tinha um zelo, um cuidado muito grande com aquela igreja, né? Então, se seus acusadores ostentavam belos discursos, ele poderia gloriar-se de ter recebido o poder do próprio Deus. Seus opositores vinham com seus belos discursos, com seus sofismas, suas retóricas. Paulo se gloriava, porque ele foi chamado não por homem nenhum, mas pelo próprio Jesus. O problema é que alguns dos que vieram do judaísmo, eram judeus que estavam se levantando contra Paulo, tinham uma visão equivocada do chamado apostólico, né? Os próprios judeus, né? E esperava que Jesus, o Messias, fosse um guerreiro, que viesse batalhar literalmente para tomar o reino, tomar Israel do poderio romano. E se frustraram, porque Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, entende? Então, ele sonhava com os apóstolos respeitáveis por suas elevadas capacidades físicas e intelectuais. Ou seja, vamos aceitar um apóstolo simples, humilde, de uma aparência nada agradável? Então, existia isso também. Isaías vai falar sobre Jesus, Isaías 53, ele não tinha aparência nem formosura. Então, os homens, as pessoas são atraídas muitas vezes por discursos belos, atraentes, pessoas apresentáveis, né? Sermões impecáveis, só que sem vida. Nada disso vai acrescentar se não tiver o poder de Deus, o Espírito de Deus, capacitando, né, o poder de Deus afirmando, né, corroborando com isto. Então era isso que essas pessoas estavam fazendo, belos discursos, né, bela retórica, apresentáveis, perfeitamente apresentáveis, só que vazio do Espírito de Deus. Então nada disso acrescentaria aos coríntios, tá? Então, os judeus de Corinto não percebiam a debilidade física de Paulo como uma prova da dependência de Deus e sua imitação de Cristo. O Evangelho de Cristo, né, gera cicatrizes, feridas, perseguições. Vede o próprio Jesus. Jesus disse: perseguiram a mim que sou Senhor, obviamente que perseguirão vocês também. E esses falsos ensinadores, esses judaizantes, eles não aceitavam um apóstolo numa condição daquela, né? No versículo 9, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Então, se aqueles seus caluniadores pudessem observar o que é evidente, saberia que sua autoridade não é exercida apenas por meio de cartas, no caso a autoridade de Paulo, mas pelas armas da justiça, pela pregação da verdade. Os próprios coríntios, a própria igreja de Corinto, é fruto do trabalho missionário de Paulo. Então, Paulo se dedica, se esforça, sofre, padece para plantar a igreja, passa 1 ano e meio ali junto com os irmãos, Áquila, Priscila também juntos ali com Paulo. Depois que a igreja está pronta, está atuante, está viva, vem estes e tentam minar a autoridade apostólica daquele que sofreu para implantar a igreja, né? Então, Paulo precisou lidar com isso, enfrentar esse problema. Então, essa cegueira própria desde o século I ali impedia os coríntios de alcançarem o discernimento, né? O discernimento de espírito, pois se Deus buscasse os mais cultos, os de maior prestígio, os próprios coríntios não teriam sido salvos pelo Evangelho.
de Cristo, né? Está lá no capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, Paulo falando sobre isso. Então, para nós, para a igreja de Jesus, para nós cristãos, fica esse alerta em relação ao snobismo que a gente vê muito, né, nos nossos dias, dos que ostentam sabedoria humana, belos discursos, mas têm pouca intimidade com Jesus ou nenhuma autoridade espiritual. Roupas impecáveis, discursos impecáveis, sermões impecáveis, voz impecável, mas sem vida, apenas aparência exterior. No versículo 12 do capítulo 10, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então o apóstolo Paulo diz que só insensatos elogiam a si mesmos. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Sem ter nada para apresentar. Ele, ao contrário, Paulo, né, avaliava a si mesmo pela persistência em suportar as dores do ministério que Deus lhe confiou, que Deus lhe deu. Ele diz que seus adversários têm uma excelente avaliação de si mesmos, porque comparam-se uns com os outros. Ele, Paulo, ao contrário, compara a sua pequenez à dura tarefa de levar o evangelho até as fronteiras das cidades gentílicas, entre elas a própria igreja de Acaia, a própria igreja corintiana. Uma declaração de que não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, né, capítulo 10, versículo 14, serve para dizer que era difícil promover a si mesmo, difícil foi avançar com o evangelho entre os gentios. Então, Paulo sofreu, não era fácil chegar numa igreja, uma cidade gentia, como era a cidade de Corinto, uma cidade politeísta, uma cidade onde ficava o templo ali da deusa Afrodite, uma igreja muito idólatra, né? Uma metrópole, e implantar uma igreja ali, iniciar um trabalho missionário ali, e ver esse trabalho crescer, Deus abençoar, isso é fruto de dedicação, de oração, de choro, de persistência. Aí depois vem alguns e tentam desfazer tudo isso com outros ensinamentos, com ensinamentos distorcidos. Se viesse para somar, amém. Mas não era o caso aqui de Corinto. Então, na sequência, Paulo arremata mostrando a diferença entre quem se vangloria e quem realmente trabalha para Jesus. Pois ao comparar-se com seus acusadores, ele diz: nós já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, sem que vocês tivessem feito qualquer coisa pelo reino. Ou seja, a igreja, o reino de Deus havia chegado àquela localidade através de Paulo e seus cooperadores. Estes chegaram depois, não cooperaram em nada. Entretanto, vem para atrapalhar o crescimento, né, do evangelho ali, ensinando distorções, coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, exigindo que os irmãos viessem a observar os ritos, né, cerimoniais, que não tem nada a ver com o evangelho da graça. E o terceiro tópico da lição, autoridade com humildade e ética, o crescimento da igreja, a ética missionária e glorie-se, mas glorie-se no Senhor. Então, ainda que não costume vangloriar-se do seu apostolado, Paulo se permite fazê-lo para deixar claro que tem autoridade para destacar os trabalhos que, de fato, ele realizou juntamente com seus cooperadores. Versículo 15, não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então a gente vê aqui o apóstolo nos faz lembrar que ele foi quem enfrentou os problemas, as dificuldades,
de anunciar o evangelho naquele lugar, naquela cidade, quando ninguém conhecia a salvação, né? Então, Paulo foi o pioneiro naquele lugar. Então, ao expor o crescimento daquela igreja, o apóstolo fala do seu próprio trabalho, não se gloriando nos trabalhos alheios, mas no trabalho que ele sofreu por amor do evangelho, por amor das almas, né? Como Jesus ensinou, né? Alguns diziam que eram de Cristo, a gente vê isso lá no versículo 10, mais espiritualmente do que Paulo, tentando desqualificar o pastor, tentando desqualificar o apóstolo Paulo para atrair, né, as pessoas a si. A gente vai ver isso também lá na terceira epístola, escrita por João. O apóstolo João tem esse problema lá com Diótrefes, atraindo as pessoas a si e negando os ensinamentos, rejeitando as orientações do apóstolo João. Então, os irmãos, os apóstolos, enfrentaram esse tipo de problema também, né, no início ali da igreja primitiva. E no versículo 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisa já realizada em campo alheio. O apóstolo Paulo aqui segue firme na defesa do seu trabalho, na denúncia das verdadeiras intenções dos seus adversários. Versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Ao advertir a igreja a respeito dos que gostam de elogiar a si mesmos, Paulo cita a palavra de Deus profetizada por Jeremias, Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas o que se glorie, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Então, Paulo pega essa referência de Jeremias. Então, o propósito era mostrar que a igreja poderia encontrar a profunda e definitiva, a prova definitiva acerca de quem entre eles e seus acusadores realmente falava em nome de Jesus, estava pregando o verdadeiro evangelho, e aquele que não estava. Então, o que Paulo está dizendo aqui, né, novamente, é que ninguém deve presumir-se poderoso ou superior ao outro em nada, sob pena de viver mergulhado em seu próprio engano, como era o caso desses judaizantes aqui na igreja de Corinto. Então, toda honra, toda glória pertence a Deus. Nada somos além de vasos de barro, como Paulo pegando o próprio Jeremias aqui como referência. Ele vai falar, acho que no capítulo 5, aqui nessa segunda epístola, que nós somos vasos de barro, e dentro destes vasos de barro tem um tesouro preciosíssimo, que é o Espírito Santo. Tá? Versículo 18, porque não é aprovado que ninguém a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva, o Senhor aprova. Tá? Então, que a gente vai pegar como exemplo, irmãos, isso aqui. Nos nossos dias não é diferente. As pessoas atraindo as ovelhas a si e não a Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho simples, transformador. Quem salva não é o pregador. O pregador, o cantor, ele é apenas um instrumento de Deus para levar o evangelho de Cristo. Mas quem transforma é Jesus. Tá? Então não é ideias humanas, não é filosofia humana, não é discurso bonito, não é boa retórica, né? Não são esses discursos eloquentes, perfeitos, impecáveis, que vai transformar uma vida. O que transforma é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ele exige daqueles que levam as boas novas, que eles conheçam aquilo que está pregando, que eles vivam aquilo que ele está pregando. Entende? Então, quando se vive, se conhece, como era a questão de Paulo ali, você defende com unhas e dentes
aquilo que você está sofrendo, para passar, para transmitir, para que as almas venham a ser alcançadas pelo Evangelho, pelo poder de Deus, pela salvação que só vem através de Cristo. Então, muitos estão aí com seus belos discursos, mas vazios por dentro. Então, fica a reflexão. O Evangelho é poder de Deus. Mas para que o Evangelho avance, a gente precisa viver, defender com unhas e dentes. Porque o próprio Cristo, para nos resgatar, não poupou esforços. Jesus, quando tinha que enfrentar os fariseus, Jesus era enérgico contra eles, contra os discursos, contra os ensinamentos deles. E era assim que estava acontecendo aqui com essa igreja de Corinto. E Paulo precisou também agir com tal rigor para minar esta distorção que estava ocorrendo ali na igreja de Corinto. Amém? Deus abençoe.